Muito bom dia. Bom dia a vocês de casa também. Eu trabalhei com uma empresa, era muito engraçado para mim, né, pelo menos, que eu não estava habituado a isso, e ela tinha, na sua essência, as regras da empresa, que trabalhava com a empresa, com a minha empresa parceira, ela tinha umas regras de vocabulário, né? Então, por exemplo, o bom dia nunca era um bom dia, precisava ser ótimo dia. O bom estava cortado do vocabulário dela. E ela nunca falava a palavra problema, tudo era desafio. Então, quando eu, olha, isso aqui está tendo um problema. Não, Epifânio, não temos problemas, temos desafios. É engraçado imaginar que, e depois eu entendi que eles atribuíam às palavras valor e poder, né? E eu falei, que interessante isso, né? Deve valer a pena. É bom a gente saber que, sim, a palavra tem poder, mas a palavra de Deus, revestida de poder para o nosso uso, para o nosso bom dia, para o nosso ótimo dia. Sabendo disso, agora eu vou dizer assim, tenha um ótimo dia, eu quero que vocês respondam, tenha um ótimo dia, restituído de poder da palavra de Deus. Um ótimo dia para vocês. Isso, amém. É gostoso a gente pensar nisso, sabendo que é o próprio Deus que reveste as nossas experiências de poder, e não a palavra ter poder por si mesma. Isso é um engano. E a gente só consegue ver isso quando a gente encontra pessoas que procuram essas experiências com Deus para trazer isso para o dia a dia. E nós vamos falar de um personagem muito querido, um texto muito conhecido, que ele ensinou algumas coisas para a gente que eu acho que está difícil de ser vivenciado no nosso dia a dia, por uma série de razões. O texto que eu escolhi para vocês, para nós, está no Evangelho de João 3, de 22 a 30. Evangelho de João 3, de 22 a 30. Nós vamos falar um pouco sobre João Batista. O que o João Batista vivenciou, viveu e trouxe para a gente, já há muito tempo atrás, eu acredito que, mesmo naquele tempo, foi algo diferente. Para nós, então, eu acredito que, nos dias que vivemos, a distância é enorme, é um abismo. Então, eu acho que a gente precisa revisitar João Batista junto com Jesus, revisitar o crucificado, que tanto falamos agora na Páscoa, para ver se a gente pensa alguma coisa sobre a nossa existência, o nosso dia a dia, e tenta fazer aplicações que são próprias, possíveis hoje, de coisas que já foram vivenciadas há tanto tempo e parece que nós, como sociedade, fazemos um esforço enorme para distanciar do que é bom e ficar com o que não é bom. E vocês vão entender. Vamos lá, vamos ler o texto bíblico? Espero que a versão seja similar, mas vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João. E lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo ali em Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo, que está presente e o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Até aí.
Um texto muito conhecido, esse encontro, não necessariamente um encontro, né? Porque João Batista estava ali com os seus discípulos, esse judeu, que aqui o texto vai falar, uns vão falar um judeu, outros uns, ou seja, a versão ela é um pouco diferente, mas isso não muda tanto. A pergunta que eu queria que você me respondesse com muita sinceridade é: quem tem, em qualquer situação hoje, um projeto de vida para ser menor amanhã do que é hoje? Para ser menor, não melhor, menor. Alguém tem esse projeto? Você conhece alguém que quer ser menor amanhã? Acho que a maioria de nós nunca parou para fazer, não, peraí, eu não quero ser menor. Porque o texto que nós lemos, o final, o que João Batista fala, ele fala assim, é que eu diminua, ele cresça, eu diminua. Não, isso é uma metáfora. Será mesmo? Será mesmo só uma metáfora? Uma forma de dizer alguma coisa que João deixou para a gente? Nós estamos vivemos um modelo onde nós temos influencers, seguidores, e tudo se dá num volume de informações e votos e likes, aonde ser mais, estar além, supera qualquer outra coisa que está no meio. Não há qualquer possibilidade de você parar para pensar em ser menos, em se diminuir sob qualquer condição. Eu duvido que você tenha parado para pensar sobre isso alguma vez. Não, mas eu pensei na metáfora, eu nunca pensei, e é a relação minha com Deus. Não é uma relação diferente disso. Será? A pedagogia de Deus, a pedagogia de Jesus, ele o tempo todo usou a si mesmo e tudo que girava em torno dele para ensinar coisas para a gente, e tanto quanto não é claro para nós compreendermos ou possível de aparentemente realizar, a gente fala, não, isso é uma coisa de Deus, não tem nada a ver comigo, nos tirando dos encontros. E é interessante que até mesmo na relação com o batismo, a gente vai falar aqui, no momento do batismo entre Jesus e João Batista sendo batizado por Jesus, a conversa entre os dois é também pedagógica. A gente vai falar sobre isso. O tempo todo querendo mostrar essa relação de quem eu sou, quem eu preciso ser e como se dá isso. Quando a gente tem em nós uma busca incessante, sempre por termos milhões de seguidores, sermos avaliados e validados pelas pessoas que estão ao nosso redor, e isso nos faz pensar, nos faz crer muitas vezes que estamos sim no caminho certo. Afinal de contas, temos milhões de seguidores. Eu me surpreendi há pouco tempo, estava pensando sobre isso, e por mais que eu entenda números, mas eu fiquei muito surpreso, né? Um jogador que chegou no meu time de futebol recente, e aí o meu filho, pai, você sabe quantos seguidores esse jogador tem? Que chegou agora, né? Não vou citar nome, mas todo mundo sabe aí, quem conhece futebol. Não, ele tem nas suas redes sociais 63 milhões de seguidores. 63 milhões de seguidores. Pai, todos os clubes de futebol do Rio de Janeiro, somados, não tem isso. Eu falei, mas será que ele sabe o que é isso? Muitas vezes nós, na busca incessante por sermos mais, e esse certamente não é o caso desse jogador, por conta, até chegando à porta hoje eu estava falando sobre a questão de visão de família que ele demonstra ter, ele parece que se descola disso aí, ou seja, isso não parece ser um objeto fim, mas para nós, muitas vezes, a validação, e aí eu trago para a igreja, validação dos outros para o lado, esse tipo de coisa da validação ser maior do que o próprio ser, o próprio caminhar cristão, e às vezes influenciar negativamente, ainda que, não, os outros me ouvem, eu sou um influencer, porque eu posso não ter uma rede social, mas eu passo a ser um influencer, a gente influencia. A responsabilidade disso, ela precisa ser capitaneada de uma maneira
mais coerente, inclusive dentro do lar cristão familiar. E aprender a crescer, e esse é o tema do nosso sermão, é aprender a crescer enquanto eu diminuo, é uma das tarefas mais árduas que nós temos como desafio no nosso dia a dia, porque não é, no fim, o que queremos. Nós queremos sempre crescer e não entendemos que diminuir faça parte desse processo. E eu acho que é isso que a gente precisa aprender um pouquinho com João, a forma como ele trabalhou isso na sua vida, para que a gente aplique mais algumas coisas. Porque talvez não seja só uma metáfora, mas talvez uma maneira única, é o que eu penso, de crescer, diminuindo-se. É a única maneira. E vamos pensar no que o texto nos fala, para a gente ir aprendendo o que é importante. A primeira coisa que ele fala, e eu não vou seguir a ordem que o texto aparece, porque a maneira como ela está estruturada tem muito mais a ver com a forma de vivência de João Batista do que necessariamente do texto, que o texto conta uma história que você já deve ter entendido, mas um overview da história, né? No versículo 22 está falando, depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. E a gente vai ver lá no versículo 4 e tal, que quando ele fala batizava, na verdade, eram os seus discípulos. O texto é muito claro, no capítulo 4 de João, dizer isso. Ou seja, quando ele fala que Jesus batizava, era porque os seus discípulos batizavam. Não necessariamente ele, mas atribuía-se a ele esse ato, vamos por assim dizer. E depois disso, ele tinha falado com Nicodemos e conversando sobre nascer de novo, coisas que são fruto de outro sermão, enfim. E ele continua aqui, né, e vai falando no versículo 23, e João batizava e não. Então, de alguma maneira, Jesus se aproxima da região onde João estava, né? E aí, o versículo 24 fala que esse momento é o momento que ele não tinha sido preso ainda, João não tinha sido preso. João, mais tarde, ele é preso e depois decapitado, e nada tem a ver com as coisas de Cristo. Ele é preso porque foi orientar um casamento errado, né? Uma relação errada de Herodes. Mas também esse é um outro tema, só para você entender esse texto. E houve uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E aí eles perguntam, olha, João, Rabi, mestre, olha, aquele que você falou além do Jordão, ou seja, falando de Jesus, ele está batizando lá, e todos estão indo lá estar com ele, porque até então era João Batista que fazia, e aí aqueles que estavam no entorno de João Batista se incomodaram um pouco com aquela situação, porque havia um outro fazendo, esse outro Jesus. E aí, daí para frente, João responde aos discípulos e explica a eles a posição dele nessa estrutura, naquilo que foi chamado. E ele termina com essa frase que por nós é muito conhecida, mas muitas vezes, talvez, entendida tão somente como uma metáfora. Eu queria pensar um pouquinho com você hoje, algumas questões sobre isso. A primeira coisa que a gente vê, e no versículo 27 é a base disso, quando ele responde, João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. A primeira coisa que a gente precisa aprender nesse texto, para hoje aqui, é que a gente precisa desenvolver um propósito de vida com Deus. Nós precisamos desenvolver um propósito de vida com Deus. Isso é uma das coisas mais difíceis, porque quando a gente fala de propósito de vida com Deus, nós pensamos em igreja, espiritualidade, e sim, claro que mas parece que é uma igreja, uma vida espiritual destacada da sua vida do dia a dia. Isso não faz nenhum sentido, e não fazia sentido para Jesus, e não pode fazer sentido para a gente. Existe um pensador que fala que os 2 dias mais importantes da minha vida são o dia que eu nasci e o dia que eu descubro por quê. Quando a gente pensa no que esse pensador fala, ele fala porque a vida, apesar do que nós pensamos, ela é rara. Ela é rara.
quando nós aprendemos lá, nos professores de biologia, Reverendo Leonardo e tal coisa, a gente começa a pensar assim, olha, dos muitos espermatozoides que brigaram, veio você. Desde lá já é uma luta. No ambiente de selva é a mesma coisa. A vida é rara. E muitas vezes nós tratamos isso de uma maneira trivial, por conta da superpopulação. Vemos e olhamos para um, para o lado, para o outro. Então, essa raridade, ela precisa ser valorizada e precisa ser comemorada, a vida. E a partir disso, depois ela fala assim, agora deu o segundo momento, esse pensador fala, quando eu descubro por quê. Porque muitas vezes nós vivemos vidas vazias ou desnecessárias, porque vivemos não trabalhando aquilo que é mais prudente, o propósito de Deus na nossa vida. Quando João Batista nasce, desde o seu ventre, já foi colocado pela sua família uma série de informações a respeito dele, educação, e aí nós tratamos isso no texto bíblico de uma maneira muito natural. É óbvio que o caminho seria esse, é óbvio que o caminho seria... Mas e eu, que não recebi, que não tinha meu pai como sacerdote, e você, como é a sua vida e por quê? Como sair de um caminho improdutivo, desnecessário, desnecessário que eu falo sob o ponto de vista de propósito. Não, eu estou vivendo a minha vida, está tudo certo, eu pago minhas contas, não é disso que eu estou falando, é sobre o propósito com Deus no seu dia a dia. Quando a gente não enxerga isso, não descobre esses porquês, nós passamos uma existência aonde nós começamos a segmentar tudo que está na nossa vida. A igreja, o trabalho, a família, e nós falamos isso de uma forma supernatural, como se fossem joguinhos. Eu entrei num ambiente aqui da família, agora a família. Eu entrei aqui no ambiente, é isso. Nós precisamos entender que, por mais consideráveis que sejam as suas atribuições, as coisas, elas só são úteis. As coisas que você sabe fazer, as coisas que você vivencia no ambiente, e aí eu vou insistir, extra-igreja, elas só são úteis quando são para a glória de Deus. Isso faz diferença. Isso é propósito. E eu estou falando disso porque a gente não consegue compreender muitas vezes, e eu vivi isso há muitos anos atrás. Eu trabalhava, como vocês sabem, embarcado, e eu passei um tempo bem difícil, e eu acho que isso aí foi uma grande virada de chave. Essa parte da história eu vou contar, que eu não contei rápido, mas é longa, mas eu vou contar bem rápido. Eu saía de casa durante um tempo, eu parei de trabalhar embarcado, aconteceu uma situação, e eu tinha duas situações: ou eu ficava em Macaé, pagando no meu bolso, ou eu ia todo dia para Macaé. E era mais barato eu ir todo dia para Macaé. Eu saía de casa às 3 horas da manhã, pegava 2 condições até a rodoviária, da rodoviária pegava um ônibus, 3 horas de viagem, trabalhava de 8 às 5, e 5 horas da tarde eu pegava um outro ônibus de volta e fazia o mesmo trajeto, chegava 10, 10 e meia da noite em casa. E aí 3 horas da manhã, no dia seguinte, eu saía novamente. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A semana seguinte, e na outra também. Deu para fazer a conta? 3 horas da manhã eu acordava, eu tinha chegado em casa às 10 e meia, comi, dormi, sobrava pouco tempo, né? E fiz isso por uma semana, por um mês, 2 meses, 3 meses, meses fazendo isso. E algumas pessoas diziam assim para mim, tinha um filme do Van Damme, eu adoro filme, mas esse eu detestei lembrar. Olha, o nome do filme era Morte Súbita, e eles diziam que eu ia morrer no ônibus, de tanto que eu me desgastava. Nesse tempo, eu passava tanto tempo no ônibus, você imagina o que eu podia visitar com as minhas memórias, fora o cansaço físico, e não tendo muito tempo para ver os filhos crescerem naqueles meses. Que propósito é esse? Poxa, você estava empregado, tanta gente desempregada, tanta gente na guerra, mas aquela era a minha dor. Naquele momento, essa era a minha dor. E vocês podem imaginar que não era pouca, era bastante difícil. Mas eu não enxergava a propósito, que eu ia final de semana na igreja,
eu não conseguia vincular uma coisa com a outra. E um belo dia, eu conversando assim com Deus, eu não consigo entender. Poxa, tem algumas coisas que eu faço legal na minha empresa, habilidades que eu tenho, mas eu não consigo enxergar elas a serviço do reino. Está difícil entender e fazer essa conexão, o depara, porque eu pensava na minha vida separada, uma vida onde eu tinha o trabalho, onde eu tinha igreja e onde eu tinha família. E numa virada de chave, por uma série de razões, que isso é para um outro momento, tudo mudou. E eu consegui integrar essas coisas. E eu fui mais partícipe da igreja. E aconteceram coisas na minha vida espiritual e na minha vida com a igreja, no meu dia a dia, que não poderiam acontecer se eu não tivesse tido essa conversa com Deus, onde precisava haver um propósito único. É isso que eu estou dizendo. Por mais consideráveis que sejam as nossas habilidades, nós precisamos pensar em trabalhar num propósito de vida comum, onde todas as partes da nossa vida estão plenamente integradas a um propósito único de Deus na nossa vida, sendo pai, sendo mãe, sendo filho, não importa, essas coisas vão acontecer junto, e você não precisa fazer como se fazia antigamente, distribuir folheto. Não que esteja errado isso, não tem nada de errado, mas o seu folheto é você mesmo falando a respeito de que o seu propósito de vida tem sentido, porque há um Deus promovendo isso na nossa vida, como fez João Batista. Esse é o primeiro ponto, porque ele deixa muito claro no versículo 27, eu vou tornar a ler, para você se lembrar de onde vem isso. Ele disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Nós precisamos aprender a ser receptores de Deus, do que Ele nos deu, tanto quanto para João Batista, que parece que ele tem uma história. Cada um de nós temos uma história que nos foi dada por Deus, acreditem nisso. Jesus, em toda a sua pedagogia, o tempo todo na Bíblia, ele, quando encontrava as pessoas, se vocês lembrarem dos textos que são aqui ditos, ele falava sobre a vida delas, como se conhecesse as pessoas há muito tempo. É assim com cada um de nós, com cada um de vocês. Deus conhece a história de vocês como se conhecesse há muito tempo, e sim, então, você já recebeu esse pacote de Deus. Às vezes a gente não sabe utilizar, não sabe desembrulhar, não sabe usar ele na nossa vida. Esse é o primeiro ponto, aprender com esse tipo de propósito, um propósito único de vida integrada com Deus. A segunda coisa que a gente precisa aprender é que quando um líder ouve dois senhores, ele tropeça. Quando o líder ouve dois senhores, ele tropeça. Aí você vai falar: eu não sou líder. É sim, de si mesmo, pelo menos, da sua casa. O que está acontecendo aqui? Repare o que aconteceu com João Batista. Quando esses homens vão abordá-lo, ele chega lá no versículo 26, e foram ter com João e disseram: Rabi, ou seja, falando de mestre, porque era mestre deles. Aquele homem que está além do Jordão, que você deu testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. E João responde esse texto que acabamos de falar. Sabe o que esses homens estão dizendo? Você está perdendo seguidores, você está perdendo as pessoas que olham para você, porque aquele outro lá está indo. Isso não está certo, né? Afinal de contas, nós éramos aqueles que batizavam, e agora tem outro fazendo isso. Nesse momento aqui, é importante a gente lembrar que esse grupo de pessoas, tenho certeza, não estavam fazendo nada sob o ponto de vista negativo. Estava orientando o seu mestre, o seu rabi, que ele estava perdendo seguidores. Lembra dos seguidores lá no início? Ou seja, ele estava se diminuindo, ele estava perdendo espaço. João Batista aqui faz uma das coisas e vai conversando a respeito do que ele pensa a respeito disso, e a gente esquece dessa compreensão, porque o que acontecia ali era tão real, que no capítulo 4, logo depois, se você olhar, tiver com a sua Bíblia, no 4:1,
O texto vai começar o capítulo 4 dizendo o seguinte: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. Olha só, não era só uma ideia, isso estava acontecendo. Então imagine que aquele homem, João Batista, estava lá, dedicado, fazendo tudo aquilo, e de repente aqueles que estavam ao seu redor estavam dizendo o seguinte: olha, menos um pouquinho, afinal de contas nós temos um espaço, nós temos aqui alguma coisa para construir. Algumas coisas aconteceram aqui em paralelo e depois, e eu quero mostrar para você ver que líderes, o que é que acontece. Herodes, esse Herodes, né, estava naquele momento mais à frente, não agora, por isso que o texto vai falar que ele não tinha sido preso ainda. E a filha de Herodíades começou a dançar, e a dança dela foi tão bela, que Herodes disse para ela: olha, pede o que você quiser e tal, e ela vai à mãe, e elas, como ele fez isso de forma pública: olha, o que você pedir, eu sou o líder, eu vou dar, tá bom, eu quero a cabeça de João Batista. E ele tem que atender. E o texto bíblico vai falar mais na frente, se você olhar, que Herodes entendia João Batista como um homem santo, um homem de Deus, mas mesmo assim ele faz aquilo que aquela outra pede. Muitas vezes a gente, como líder, e aí eu não falo só de uma igreja, de nós mesmos, ouvimos vozes, e se a gente fica ouvindo duas vozes nesse nosso caminhar cristão e ouve vozes diferentes, porque nossa vida não foi trabalhada com um propósito adequado lá atrás, aonde só o Senhor Jesus está falando na minha mente, e eu vou acabar tropeçando. Herodes mais do que tropeçou, mas João Batista aqui, ele pensa, compreende até então tudo que ele tinha dito, porque a história estava se revelando diante dele, e ele precisava traduzir isso. O texto bíblico não fala que foi o Espírito Santo nem nada, mas tão somente João Batista, no seu encontro contínuo com Deus, porque ele era o propósito da sua história. A gente não compreende que algumas coisas aqui, o exercício de João Batista, ele tem um exercício que não nos faz, não é muito simples de pensar e executar. Por isso que aqueles discípulos, mesmo perto de João Batista, não tinham essa visão dele, mesmo sendo educados por ele. Repararam, isso é muito importante. Homens, pessoas que estavam sendo orientados por João Batista, não conseguiam perceber com clareza tudo o que estava acontecendo ali. Imagine você na sua casa, imagine você na sua família, imagine o quanto há de crescimento para acontecer ali, acontecer aqui na igreja e acontecer no seu ambiente de trabalho, todos integrados, sem dúvida nenhuma, mesmo a pessoa estando ali bebendo daquela água, como os discípulos de Jesus também. Esse é um ensinamento que nós precisamos compreender, porque ele só vai se dar com clareza de João Batista, porque ele vivenciou algo que estava lá em Isaías 57,15, se você quiser ver. A palavra de Isaías 57,15 vai dizer o seguinte: habito no lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito humilde e novo alento ao coração contrito. E reparem, eu habito no lugar alto e habito no que chora. Eu tenho dois endereços. Quando eu estou com Deus, eu tenho dois endereços que para o ser humano comum é muito diferente. Não é possível habitar nesses dois lugares, no alto e no contrito. E João Batista aqui, ele demonstrou que esse quebrantamento, essa forma onde a minha vontade própria, ela vai se anulando, e por isso ele termina com aquela frase final, ele demonstra uma total rendição, a compreensão do que está acontecendo, que, opa, eu vou te ouvir, discípulo, mas eu preciso tomar a minha própria decisão. Durante muitos anos eu já falei que eu fui gestor numa empresa bastante grande, e eu brincava que eu disse o seguinte: eu vou ouvir você, mas a decisão é minha. Eu vou ouvir você, mas a decisão é minha. Eu vou
entender o que você quer, pensa, mas eu preciso tomar a minha própria decisão. Porque essa é uma responsabilidade daquele que vive com Deus, tomar a própria decisão. Mas é a responsabilidade de ouvir o outro, mas tomar a própria decisão. A responsabilidade de entender o outro, mas estar e perceber se a sua relação com Deus, a partir daquilo que você ouve, faz mudar a sua direção ou só valida que você está na direção certa. Entenderam isso? Muitas vezes não é para mexer nas minhas pernas, nas minhas dificuldades, mas apenas para validar que a minha direção está certa. Mas eu preciso ouvir. Deixar de ouvir é um equívoco. A gente precisa ter um quebrantamento em todas as direções, na direção vertical e na direção horizontal. Quando isso está bem claro na minha vida e quando isso não me abala, como não abalou João Batista, começa você a perceber algo que, como eu disse no início, para a gente terminar, a única coisa que vai fazer você crescer é você se diminuir, não tem jeito. E a gente não se lembra disso, nós não temos esse projeto, porque a gente pensa em diminuição, uma subtração da gente mesmo, e não é uma subtração, pelo contrário. A gente não se anula diante dos fatos, mas pelo contrário, a gente vivencia aquele fato e dá um novo significado para ele a partir do véu que Jesus Cristo colocou na nossa vida. É quando o seu filho chega para você, ou as crianças chegam para você, e elas normalmente estão olhando para nós, adultos, sejamos pais ou não pais, os tios também, e elas estão sempre ávidas por imaginar o seguinte, elas olham para a gente o seguinte, esse sujeito grande aí sabe mais do que eu, que sou pequenininho. Vocês já imaginaram isso? Toda criança pensa isso. Por mais que ela não diga, ela olha, e ela fica na expectativa, diz, poxa, esse aqui, às vezes nos testa, é verdade, mas ela tem uma expectativa nesse sentido. Os maiores também têm essa expectativa, mas eu só vou conseguir devolver para eles a expectativa do desejo de aprender e crescer quando eu me faço menor. Foi o que Jesus fez para a gente. Ele se fez menor para ensinar a cada um de nós. Quando ele como eu disse que ia fazer, quando ele se encontra com João Batista, num momento lá em Mateus, para ter o seu momento de batismo, que você já conhece, e aí no versículo 14 diz assim, João opunha-se, porém dizia, eu careço de ser batizado por ti, vem tu a mim. Ele está dizendo assim, não, eu que tenho que ser batizado, não eu te batizar. E a resposta de Jesus vem no versículo 15, porém respondendo, disse-lhe, deixa por agora, me batiza, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E aí ele entendeu. Jesus nesse momento não precisava ser batizado, mas eu sou a pedagogia em pessoa, eu preciso ser menor, é necessário que eu seja menor, para que os outros cresçam. A gente só tem essa consciência da humildade cristã, dia após dia, de enxergar temas importantes da nossa vida, quando a nossa vontade está absolutamente submetida a Deus. A gente tem uma ideia de crescimento, aonde eu quero experimentar coisas fantásticas da relação com Deus, fantásticas da espiritualidade, fantástica dos meios odiernos, comuns, do dia a dia, relações de trabalho, sermos mais e melhores. É isso. Sempre, por mais que eu nunca pensei nisso, no fundo você tem isso lá, porque esse vírus, vamos dizer assim, é natural para nós. E queremos crescer de alguma maneira, ou pelo menos ser menos amanhã do que somos hoje. E não entendemos que nessa relação com Deus, a proposta para Ele é outra. O que João fala aqui, para a gente terminar, é que a gente é amigo do esposo. É isso que ele está explicando. Olha, eu sou amigo do esposo. Sabe o que é ser amigo do esposo que João fala aqui? É o seguinte, eu quero que esse casamento se realize. Eu torço por esse casamento. O bom padrinho, que é chamado para ser padrinho, torce para que o casamento se realize,
para que eles sejam felizes, para que tudo dê certo. E que bom que eu estou participando disso, eu estou vendo isso acontecer na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Que bom, o padrinho sempre é alguém que quer estar junto, quer contribuir, mas é alguém que deve ser menor do que o casamento. Enquanto a gente não aprende isso, a gente não cresce, porque a gente quer ser a noiva ou o noivo. Aqui a gente quer ser pessoas maiores muitas vezes do que somos, e a ideia de Deus para isso, não, seja menos, cresça sim, mas seja menos, desenvolva-se sim, mas seja menos, trabalhe sim, mas seja menos, esteja um passo atrás na foto, porque aí você será mais, não porque quer ser, simplesmente porque Deus retribui a você em conhecimento, em atitude, em poder da sua vida, na sua palavra, em liderança na sua casa, na sua família, muito mais do que você seria quando você exalta a tua voz, você tenta se impor de cima para baixo, você tenta ser aquilo, vivenciar aquilo. Eu não tive espaço, está tudo errado. Lembra, tudo foi dado por Deus, o espaço que você tem é por Deus, a vida que você tem é por Deus, e quando eu não abro o embrulho adequadamente, não vivencio esse projeto de Deus para a sua vida adequadamente, eu caio sim em frustrações, mas talvez eu não abri o embrulho, eu não entendi que eu deveria tão somente seguir com Ele, com o projeto de vida, ouvi-lo, não ouvir outras vozes, para cada dia mais, deixando Deus crescer. Deus não quer te diminuir, mas você precisa aprender a fazer o que Cristo fez, se diminuindo aqui na terra, para acrescentar muito mais nas nossas vidas. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, temos diante de nós um projeto muito difícil, um projeto onde a nossa entrega é tão total, Pai, que muitas vezes querendo mostrar um pouco de nós mesmos, quem nós somos, nossas aptidões, atrapalhamos tudo, Pai. Contribuímos para a ineficácia da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Nós não compreendemos, Pai, o que é ser menor e crescer a cada dia contigo, Pai. Queremos aprender com João Batista, queremos aprender com Jesus, queremos aprender a fazer isso, Pai, porque não queremos apenas crescermos todo dia, mas queremos ser mais amanhã, quando aprendemos a nos diminuir diante de Ti e diante dos outros que estão ao nosso redor, porque queremos o Teu crescimento e não outro, não de milhares, não de internet, não de likes, mas o crescimento do Teu olhar sobre nossas vidas, para que possamos multiplicar esse crescimento nos nossos lares e a todos que estão ao nosso redor. Se conosco, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.